E aí, beleza? Pessoal, geralmente as pessoas gostam de manhwas mais ativos, mais proativos. Eu prefiro manhwas onde o personagem tem um desenvolvimento, na qual ele nos encaixa também na história. Então eu decidi fazer 5 manhwas onde o protagonista ele é muito inteligente, ele usa a sua inteligência e também sua força bruta, né? Ele combina as duas para poder se sobressair perante todo mundo que tá ali, né? E eu espero que vocês gostem e achem algum manhwa aqui para vocês lerem e vamos nessa. Seja um ator. Às vezes, as suas ações do passado podem escrever o seu futuro. Jang Yong era um garoto sem planos de vida, que vivia um dia após o outro. Depois de conferir as suas notas ruins que veio da escola, seus amigos o convidaram para sair para que eles pudessem esfriar a cabeça. Porém, Jang recusou. Nesse momento, deixando sua mente o levar, Jang foi até sua mãe, que era uma mulher batalhadora que acordava cedo para trabalhar com o intuito de cuidar do seu filho. Mas o seu filho não merecia a mãe que tinha. Jang falsificou as suas notas, e ele nos diz que sempre fazia isso, já era até um hábito dele. Ao chegar em casa, Jang mentiu para sua mãe, pedindo a mesma dinheiro para comprar livros. Mas na verdade, aquele dinheiro era para ser gastado de forma aleatoriamente. Mas nesse dia, a vida de Jang viria a mudar. Sem saber o que iria fazer da sua vida, ele viu na TV um ator dizendo como foi difícil a vida dele até ele chegar no patamar de ser um ator muito renomeado. E nesse momento os olhos de Jang brilhou e finalmente ele achou algo que ele queria fazer. Entretanto, atuar não é fácil. Jang, ao se inscrever para um colégio de teatro, ele percebeu que a sua vida como Zé Ninguém modelou seu futuro. Devido à sua idade e sua falta de bagagem na atuação, ele teria que participar de papéis coadjuvantes. Mesmo ele curtindo o personagem que ele iria fazer, ele ainda era um coadjuvante. Mas ele sabia que tinha que começar de algum lugar. Jang percebeu que só o dinheiro da sua mãe não bastava para ele pagar o curso de atuação. Então ele começou a fazer alguns bicos, na intenção de completar a renda. Mesmo cansado, ele sabia que era para o seu próprio bem. Até que Jang conheceu pessoalmente a pessoa que fez ele querer virar um ator. Essa pessoa virou um grande mentor e avisou a ele que ele também começou com papéis pequenos, fazendo com que Jang ficasse esperançoso, ao ponto de recusar a ligação da sua própria mãe. E mais pra frente, Jang recebeu um prêmio como um ator revelação, e sua mãe queria muito vê-lo. Mas Jang disse que estava focado nos seus trabalhos, então ele não podia perder tempo. Jang acabou virando um ator renomado, ganhando vários prêmios. Agora ele tem uma boa casa. Mas a que preço isso custou para ele? Jang recebeu uma ligação, mandando ele urgente para o hospital. E no momento que ele chega lá, ele só teve tempo de ver os últimos suspiros da sua mãe. Naquele momento ele percebeu que mesmo ele tendo fama, dinheiro e poder, ele não tinha nada. Mas por fim, a sua vida entrou numa desgraça ao perder a sua mãe, pois ele percebeu que ele era um péssimo filho. Ele esqueceu da sua mãe no momento que ele ganhou tudo, fazendo ele entrar numa depressão e por fim acabando tirando a sua vida miserável. Mas ele recebeu uma nova chance de consertar os seus erros do futuro. Será que finalmente ele vai dar valor a quem merece? Ou ele vai repetir os seus erros do passado? Extra do romance. Assim começa a nossa novel. O mundo estava sendo destruído por uma calamidade. Torres e dungeons surgiram em todo o mundo. Com eles vieram monstros. Os dias da humanidade estavam contados, principalmente a da Coreia, aonde havia mais torres. Tudo que restava para a humanidade era rezar e esperar uma morte dolorosa. No meio daquela escuridão, a luz surgiu. Alguns humanos haviam ganhado habilidades especiais. E pouco a pouco a humanidade voltou a respirar, fazendo a própria Coreia virar um potencial global, com seu aumento de capital de itens que varava das dungeons. E lá tinha muito mais heróis do que em todos os outros países. Assim, a Coreia decidiu criar uma escola chamada Kubo. É uma escola que ajudava a modelar os mais novos para que eles pudessem ser heróis futuramente. E dessa escola iria nascer o grande herói que iria salvar o mundo. E junto também nasceria o rival dele. Quem criou esse mundo não foi Deus. Essa é uma novel que o nosso protagonista escreveu. Mas algo mudou. Ao receber uma mensagem estranha de um fã que pediu para ele atualizar a história daquela novel, por lembrar dos seus velhos tempos, ele decidiu fazer sim. Então ele acabou aceitando atualizar aquela novel. Mas quando ele aceitou, ele acabou sendo puxado para dentro da novel. Mas não foi como Kim Soo, que seria o herói da novel, ou como Shin Jae-wook, que seria o antagonista da obra. Se não era o herói e nem um vilão, quem era ele? Esses foram os pensamentos do nosso protagonista. Por sorte, um amigo daquela pessoa o reconheceu, chamando de Kim Jong-dok. Nosso prota pergunta quem é essa pessoa. Ali ele pensa que será que ele foi criado simplesmente para preencher espaço ali no meio da plateia? Também Kim pensava porque ele não conseguia ver o rosto do personagem dele. Depois de 2 semanas, o choque já havia um pouco passado, e o nosso prota já estava meio que se acostumando com aquela realidade. Ele sabia que estava dentro da novel que ele criou, o retorno do herói, e não conseguia saber o motivo dele estar ali dentro. O seu personagem era um personagem secundário, mas ele era da escola Kubo, então ele tinha algum poder. E ele estava maravilhado porque estava vendo a sua obra ao vivo em cores. Mas ao chegar em casa, depois de mais um dia cansativo, ele recebeu uma encomenda. E ali tinha um laptop dele, do mundo real. E ao abri-lo, ele sincronizou o seu personagem da novel com o seu eu da vida real. Assim ele podendo ver o seu rosto, que era o dele mesmo da vida real. E agora ele não precisa mais usar o nome do seu personagem secundário.
e sim o seu nome verdadeiro, Qin Jin. E não foi só isso que ele acabou recebendo. Ele também agora sabe o motivo dele estar dentro da Nova. Ele precisa passar 10 anos ali dentro da Nova e precisa passar por todos os eventos que vão modelar os heróis e os vilões da Nova. E ele também precisa ganhar destaque no meio disso, para ganhar pontos para desbloquear suas habilidades, para conseguir sobreviver à catástrofe que estará por vir. Esta é a lei. Os dias passam lento, as horas machucam como espinhos, mas eu tenho força e confio na chegada da justiça. Hwang Jin foi um promotor criminal da Coreia. Ele era chamado de gênio entre os gênios. Ele foi orador da sua universidade, há pontuações em provas perfeitas, e ele foi o mais jovem consultor jurídico. A taxa de sucesso em cada caso que ele pegava era de 95%. Porém, o seu currículo impecável não pôde salvar ele da sua morte brutal. Jin estava sendo caçado pelo presidente, tudo porque ele estava fazendo seu trabalho. Jin, ele procurava irregularidades em políticos corruptos ou em pessoas poderosas que utilizavam seu poder para fazer o mal. E ele acabou achando uma irregularidade com o sobrinho do presidente. E agora ele seria morto por querer fazer justiça. E por fim, Jin morreu. Mas não era só hora de morrer. Tanto os ceifadores e até o próprio Hades não sabiam o que fazer. E a alma de Jin nem foi nem formada, porque ele não era hora dele morrer. Então Hades decidiu regressá-lo, pois o seu trabalho no mundo dos vivos não tinha terminado. E foi assim que nosso prota retornou no tempo, quando a sua irmã ainda estava viva. Lógico, ele demorou um tempo para assimilar a realidade. Mas ele olhou para sua irmã e ele acabou se lembrando que a sua irmã, ela acabou se casando e teve um casamento infeliz. E o que mantinha ela naquele relacionamento eram os filhos deles. Mas a sua irmã teve que ver os filhos morrendo em um acidente trágico. E a dor dela foi tão grande que ela retornou para a Coreia. Mas teve um tsunami e matou a sua irmã. E Jin se lembra que o marido da sua irmã era um valentão na sua escola. E ele não queria que a sua irmã passasse por esse inferno de novo. Então ele resolveu fazer o que ele fazia de melhor: montar um caso. Jin se lembra do menino que era espancado pelo ex-marido da sua irmã. E o nome daquele menino era Park Gan-wang. Esse Park Gan-wang, ele foi um promotor que punia valentões. Tanto o Jin quanto o Park, eles puniam o mal. E eles eram conhecidos como Lança e Escudo. Os dois eram muito famosos. Com isso em mente, Jin resolveu chamar o Park para ajudar eles a se vingar desses valentões. Mas eles não utilizariam a força bruta, e sim a sua própria mente. Jin faz um plano para aqueles valentões se autocriminar, fazendo eles confessar tudo o que eles faziam. Primeiro foi fazer eles falarem que eles eram parte de uma gangue. Feito. Segundo, foi fazer eles roubarem um dinheiro. Também foi feito. Terceiro foi fazer eles agredir o Park. E também foi feito. Assim eles fizeram, eles cometeram os crimes que eles já faziam, mas eles não tinham prova, então agora eles teriam uma prova. E por fim, com aquilo tudo em mão, eles conseguiram punir os malvados, que só pagariam por esses crimes deles quando eles foram maiores de idade. Então eles cometeriam vários crimes até eles serem punidos. Depois de mais um caso ganho, Jin resolveu ganhar grana e fama, o bastante para um dia conseguir bater de frente com seus agressores do futuro, para ele conseguir completar a sua vingança. Mas ele não vai utilizar os punhos para isso, ele vai utilizar sua inteligência. Eternal Clube. Que triste para um filho. Xiaomi teve que ler a mensagem da sua mãe, se lamentando por ela ser um peso para ele. Nosso prota se lamentava por não ter condições suficientes para cuidar da sua família. E ele pensa que essa era uma vida de um assalariado normal. Mas nesse dia infernal, a sua vida iria mudar para sempre. Ele estava esperando abrir o sinal para atravessar por outro lado. Só que um homem totalmente transtornado e desesperado esbarrou em Shen-Li, dizendo que estava muito atrasado. Mas quando Shen-Li olhou para aquele homem desesperado, ele viu o nome do homem e viu o tempo de vida que o homem teria. E não era mentira. Aquele homem morreu exatamente como foi marcado no seu horário de vida e morte. Muito assustado com aquela situação, do nada apareceu um relógio na mão de Shen-Li. E ele percebeu que ele podia parar o tempo. E não só isso, além de ver as horas de vida e morte das pessoas, ele podia pegar alguns minutos das pessoas. Assim Shen-Li, que era um homem visionário, resolveu usar suas habilidades ao seu favor, jogando todo o dinheiro que o mundo tinha a lhe oferecer. Mas antes ele precisava criar um contrato e achar alguém para lhe vender a sua vida. Comprando a vida das pessoas, ele não levantaria suspeita. E Shen-Li achou um alvo perfeito, um assalariado que trabalhava em vários empregos para manter um padrão de vida que ele não podia pagar. Mas ele tinha muito tempo de vida. Assim chegando aquele pobre homem. Lógico, o Shen-Li não podia falar que ele era o Shen-Li, né? Então ele chegou com um pseudonome, e seria Mercador do Tempo. Depois de explicar para aquele pobre homem o que ele iria fazer e oferecer uma grana absurda para ele, aquele homem acabou aceitando vender 1 ano da sua vida. E Shen-Li deixou seu cartão com ele, caso ele queira vender mais. E agora o nosso prota precisava recuperar o seu dinheiro. Então ele descobriu que o patriarca de uma família muito rica estava para morrer. Ele arma um plano e chega lá. E mostra suas habilidades para aquele pobre homem desesperado. Então depois de explicar para aquele pobre velho, ele acaba vendendo aquele 1 ano de vida que ele comprou por 300 mil, por bilhões para aquele velho. E aquele velho, em último desespero, ele acaba acenando e aceitando aquele contrato e acaba ganhando aquele 1 ano de vida. Agora, Shen-Li montou seus modos operantes, comprando a vida de pessoas que trabalharia até a sua morte, sem desfrutar do tempo que lhe falta, e vendendo para pessoas que têm muito dinheiro e vivem a vida como se o tempo não fosse nada.
Renascendo Rico. Grupo Swang. Um lugar onde você pode mudar de vida. Uma indústria que cuida de diversos setores do mundo econômico. Yeon foi aceito no grupo Swang. Mesmo ele sendo de uma família humilde, os seus pais, orgulhosos, fizeram uma festança para ele. Para aquela pessoa que seria o novo estagiário de planejamento do grupo Swang. Entretanto, o nosso prota não foi necessariamente trabalhar com o que ele foi contratado para fazer. Ele meio que virou um zelador ou um faxineiro que lidava com o trabalho sujo da empresa. Porém, ele não queria esse tipo de vida para sempre. Então ele acabou estudando muito e até buscou aprender outro idioma. E seus esforços foram recompensados. Ele subiu de posição no grupo. Até que depois de 13 anos de trabalho duro, Won pensou que seria recompensado. O novo líder do grupo Sunyoung resolveu dar um voto de confiança para ele, enviando 7 bilhões para o nosso prota, que era para lavar dinheiro sujo, literalmente. Won, querendo ganhar a confiança do chefe, ele aceitou. Ele teria que fazer com dinheiro, ele teria que viajar e esperar a poeira baixar, as investigações da polícia pararem. Era simples, não era? Não, nada é fácil para o grupo Sunyoung. Eles estavam usando nosso prota como um bode expiatório, enviando dinheiro para a conta dele para ele assumir todos os escândalos de corrupção da empresa. Assim, depois eles iriam matá-lo para ocultar o seu corpo para ninguém saber a verdade. Won, sem nada a fazer naquela situação, caminhou até sua própria morte. E teve que ouvir que se ele tentasse alguma coisa, eles iriam matar a família dele. Won pensa que fez de tudo para o grupo Sunyoung, e agora ele vai morrer como um simples lixo miserável. Talvez foi sorte ou azar. Won reencarnou na família Jin Seol, que seria a fundadora do grupo Sunyoung, no corpo de Do-jun, que era o neto. O seu pai era o filho do fundador do grupo Sunyoung. Porém, por ele ter casado com uma atriz, ele foi deserdado da família. Por isso, agora Do-jin, não odiava a sua família. Pois como eles também foram prejudicados pelo grupo Sunyoung. Do-jin, mesmo sentindo ódio pelo grupo Sunyoung, ele precisava ganhar destaque na família. Ele precisava que o líder do grupo Sunyoung, que era o seu avô, notasse a sua presença, para ele conseguir fama e, por fim, um dia se vingar do grupo todo. Mas ele também agora tem uma família que ele ama e respeita, então ele tem que proteger sua família o máximo possível. Mas ele pensa também que ali nesse grupo só tem cobra, então ele tem que ficar mais esperto e ter mais poder, porque a pessoa que mandou matar ele vai virar o futuro líder do grupo Sunyoung. Ele acaba até vendo a pessoa no meio da festa do aniversário do avô deles. Então Do-jin, ele precisa criar um espaço para ele criar sua dinastia, antes que alguém com más intenções roube dele.